Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, preliminarmente quero agradecer ao senador Ataídes por essa deferência e, sobretudo, ao presidente que me ofertou a palavra nessa permuta, porque, de fato, Santa Catarina, infelizmente, nesse dia, é um destaque de uma tragédia que se abateu de uma forma impressionante. O Brasil, senhor presidente, o estado de Santa Catarina, e em especial o oeste catarinense, e mais especificamente a nossa querida cidade de Chapecó, acordou com um sentimento amargo de tristeza na alma em vista do acidente aéreo que vitimou o time da Chapecoense. Fátima. O acidente ocorreu no início da madrugada e dos 81 passageiros e tripulantes, 71 morreram e 6 foram resgatados com vida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, certamente a minha voz, através dessas minhas palavras, não são suficientes para expressar com exatidão a enorme tragédia que se abateu sobre Santa Catarina e, em especial, ao grande oeste catarinense. A angústia, a tristeza, o desespero toma conta de uma nação inteira, como é o caso do Brasil, como é o caso de Santa Catarina, como é o caso do oeste catarinense. Senador Ataídes, Chapecó é uma cidade que vem crescendo acima da média nacional. E o seu povo vem crescendo junto com a cidade de Chapecó. E a história da Chapecoense se confunde com a história de Chapecó. Portanto, a perda, o sentimento de perda hoje, ele é muito significativo para o oeste catarinense, para o povo de Santa Catarina e para o Brasil. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Adolfo, com muito prazer. Senador Dário, obrigado, agradeço a parte de Vossa Excelência. Para só dizer que Vossa Excelência hoje não fala somente pelo, me permita assim dizer, não fala somente pelo sentimento de Chapecó, sua região também, não fala somente pelo sentimento de Santa Catarina. A voz de Vossa Excelência na tribuna deste Senado, neste momento, é a voz de tristeza de todo um país. Eu diria a voz de tristeza e solidariedade de todo mundo que amanheceu hoje muito mais triste. Como diz a bela poesia que eu ouvi hoje de manhã de Fabrício Carpinejar, hoje, de ontem para hoje, este acidente que vitimou em Medellín o time da Chapecoense, nós todos nos encontramos desaparecidos, nós todos nos encontramos perdidos. Foi esse o sentimento ao acordar, foi o sentimento de termos perdidos entes queridos, termos perdido membros da família, e com uma história tão bonita como tinha esse time da Chapecoense, né? O futebol é encantador, não é à toa que no nosso país, senador Dário, o futebol é parte da cultura brasileira, é mais do que esporte aqui. E nós nos inspiramos em exemplos como este da Chapecoense. 2009 estava na Série D, 2 anos depois já estava na C, depois já estava na B, ascendeu para A e não saiu da A. Já estava 2, 3 anos na Série A e surpreendendo o Brasil todo, surpreendendo o time do futebol, mostrou que com organização e competência é possível formar uma equipe competitiva que, de uma pequena cidade do interior catarinense, estava prestes a conquistar a América, né? Afinal, lamentavelmente, não ocorreu, e eu acho que temos que exaltar e destacar a atitude do Atlético Nacional, do adversário da Chapecoense, que abriu mão do título, na verdade, abriu mão da disputa do título, que pediu à Conmebol que fosse homologado o título em favor da Chapecoense, porque, na verdade, tem
um título muito maior que foi conquistado pela Chapecoense, pelo povo de Chapecó, por Santa Catarina, que é o título da solidariedade mundial. Não é a solidariedade só de brasileiros, não é a solidariedade só do meu Amapá, do Rio Grande do Sul para com vocês, é a solidariedade de todos do mundo que se sensibilizaram com essa tragédia. Que Deus esteja com o senhor, que Deus esteja com o belíssimo e acolhedor povo de Santa Catarina, que Deus, no dia de hoje, possa acolher e consolar o coração de todos os parentes e que Deus possa consolar essa belíssima e querida Chapecó. Hoje, no dia de hoje, desde as primeiras horas de hoje, nós todos, aqui não tem mais flamenguista, vascaíno, palmeirense, ipiranguista, clube do meu estado, enfim, aqui nós todos somos chapecoenses. Senador Ranulfi, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento, tenho o sentimento na alma de que enriqueceu sobremaneira a minha manifestação, a quem agradeço de maneira bastante especial. Se Vossa Excelência, senhor presidente, permitir... Já está permitido. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente, me permita, com a concessão de Vossa Excelência do plenário, eu acho que, pelo momento, nós deveríamos facultar a tribuna o tempo que Sua Excelência, o senador Dário, quisesse. Acho que Vossa Excelência assim. Esclarecer a Vossa Excelência, todos os 3 senadores de Santa Catarina, quando entraram na tribuna, falaram pelo tempo que eles entenderam adequado, com a participação intensa, inclusive, do plenário. Então, nós vamos manter o mesmo critério. Então, eu concedo a palavra à senadora Alice da Mata, com muito prazer. Senhor presidente, em seguida, o senador Álvaro Dias e o senador Valdemir Moca. Justamente para também trazer a solidariedade do povo baiano. Entre os desportistas, entre os jogadores de futebol do time do Chapecoense, 2 se fizeram no futebol da Bahia. Entre os jornalistas, também um ex-jogador, ex-técnico, atualmente um homem da comunicação esportiva, também foi jogador por 5 anos do Vitória e depois terminou a sua carreira na Bahia, ou no Bahia, o Mário Sérgio, lá na Bahia. Então, são formas de comunicação com a tragédia que os diversos estados vão encontrando. Mas, na verdade, o chapecoense representaria o Brasil. Então, representaria todos nós. E a mesma dor dos catarinenses hoje é uma dor dos brasileiros. Eu me confraternizo, me solidarizo com Vossa Excelência. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Alice, e incorporo também ao meu pronunciamento o seu sentimento, que é um sentimento amargo, difícil de suportar, mas evidentemente que vamos desejar força ao povo do Brasil, de Santa Catarina e, sobretudo, do Grande Oeste para superar esse momento difícil e seguir. A vida vai seguindo e vai seguindo. E com a vida seguindo, eu concedo a parte com muita alegria ao senador Álvaro Dias. Olha, senador, é difícil, nesta hora, manifestar o sentimento de dor que nos surpreendeu nesta manhã e certamente a todos os brasileiros. O impacto de uma tragédia como essa não tem dimensão, não há como descrever a sua dimensão, né? Eu quero me manifestar solidário a Vossa Excelência, aos catarinenses, aos brasileiros de modo geral, porque 10 dos atletas da Chapecoense passaram também pelo Paraná. E o técnico, o Caio Júnior, é paranaense de Cascavel, de família conhecida no nosso estado. Portanto, a dor dos catarinenses é também a dor dos paranaenses, de todos nós brasileiros. O presidente do clube, Sandro, filiado ao meu partido, ao Partido Verde.
interessado na atividade pública e preocupado com os destinos do país. São os mistérios insondáveis do destino que nos levam a tragédias dessa natureza e não nos cabe tentar entender por que elas ocorrem. Por isso, apenas manifestamos a nossa solidariedade a Vossa Excelência, ao povo de Santa Catarina, especialmente de Chapecó, e a todos os brasileiros. Bem, eu agradeço também o aporte de Vossa Excelência. Inclusive, só comentando o aporte de Vossa Excelência, o presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, um empresário dos mais destacados de Chapecó e da região oeste, realmente era afiliado ao Partido Verde. E eu, pessoalmente, nessas eleições municipais, fiz uma visita a ele e fui consultá-lo sobre uma possível pretensão de ele enfrentar o desafio das urnas naquele município tão importante do oeste catarinense. E ele me impressionou muito, como, aliás, não é diferente em função do papel que ele vem desempenhando à frente da Chapecoense nesses últimos anos, que colocou a Chapecó e a Chapecoense num local de destaque no futebol brasileiro. E percebi nele assim, uma preocupação e um desejo de administrar a cidade dele. Entretanto, não era o momento, porque ele estava com um projeto em curso. Ele queria dar continuidade a esse projeto, que era o projeto de consolidar a Chapecoense e cuidar também das empresas dele, e que posteriormente, então, ele avaliaria essa possibilidade, mas demonstrou o desejo, e por isso eu quero aqui colaborar com Vossa Excelência essa reflexão que no passado nós fizemos a respeito desse assunto. E dando continuidade, então, ao meu pronunciamento aqui, senador Álvaro Dias, essa tragédia, senador Valdemir Moca, já concedo a palavra para Vossa Excelência. Um minutinho só, por favor. Essa tragédia atinge a Chapecoense na sua melhor fase, classificada para a Série A do Campeonato Brasileiro, classificada para disputar a final da Copa Sul-Americana, onde faria a primeira partida, a de ida, contra o Atlético Nacional de Medellín, agora lá na Colômbia, agora nesta quarta-feira. Estaria nesta quarta-feira, então, como eu disse, jogando a primeira partida, senador Paulo Paim. Posteriormente, disputaria a final do campeonato no estádio Índio Codá, em Chapecó, estádio da Chapecoense. E a Chapecoense, nesse momento, senador Valdemir Moca, era o Brasil em campo, porque da Copa Sul-Americana restou a Chapecoense como representante do Brasil. Então, é mais um motivo para enaltecer de maneira bastante sublime a participação desse clube e daquela gente no esporte brasileiro. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Valdemir Moca. Senador, meu amigo, querido amigo Dário Berg, há pouco você é objetivo, porque há pouco fiz uma parte ao senador Paulo Bal e queria estender também a minha solidariedade ao nosso colega, o Dalírio. Eu quero, claro que Vossa Excelência já disse da importância que tem o Chapecoense, que representaria o Brasil agora no final do campeonato. Mas eu fico imaginando o sentimento, a dor da cidade do Chapecó, porque é da família, as pessoas que estão ali, né? E uma tragédia, já disse e vou repetir, nesse nível, em que envolve uma delegação inteira, o mundo esportivo, não jornalista, analistas, a senadora Lídice da Mata lembrou do Mário Sérgio, um craque que chegou à seleção brasileira e que hoje fazia análise. Então, todo esse conjunto de pessoas, mas muita gente ligada à cidade de Chapecó. E eu até lembrei do meu amigo Zonta, que é um
um chapecoense, né, e dizia isso. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência do meu sentimento, eu que conheço o seu estado, disse, tenho uma filha de um casamento, fui casado com uma lagiana, né, eu conheço já falecida, né, então eu conheço a Aninha, a Ana Lúcia, os seus irmãos, as suas irmãs, né, a dor de todo esse povo, o meu maior respeito, profundo respeito e solidariedade através de Vossa Excelência a toda a população de Santa Catarina. Receba a solidariedade do meu querido Mato Grosso do Sul, mas de uma forma muito especial a população de Chapecó. Muito obrigado, senador Valdemir Moca, pelo à parte, que também incorpora o meu pronunciamento. Quero, senhor presidente, para concluir, transmitir às famílias, aos amigos, a todo o povo do oeste catarinense, de Santa Catarina, enlutados com essa tragédia, meus sentimentos de pesar. Aprovamos aqui, requeremos aqui, eu, senador Dalírio, senador Paulo Bauer, um requerimento de pesar às famílias enlutadas em função dessa tragédia. Quero apresentar também a minha solidariedade, desejar força e quero dedicar, vamos dizer assim, eu sei que não poderia relacionar aqui todas as pessoas vitimadas nesse trágico acidente, mas eu quero, das 75 que morreram, eu queria, em nome do Sandro Palaoro, que é o presidente, era o presidente da Associação Chapecoense de Futebol, prestar a minha homenagem. Quero prestar a minha homenagem a toda a delegação também, em nome do ex-deputado e presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto. Quero ainda prestar a minha homenagem, como bem lembrou aqui a senadora Lídice da Mata, ao nosso campeão, vamos dizer assim, Mário Sérgio, que jogou em diversos clubes, inclusive jogou no Grêmio muito tempo, no Rio Grande do Sul, foi da seleção brasileira e hoje era comentarista da Fox. E que eu queria também fazer a minha homenagem a ele. Evidentemente também que, em nome de todos os atletas, queria homenagear aqui o jogador Kleber Santana, capitão da Chapecoense, que também foi vitimado por essa incrível tragédia. E, em nome deles, render a minha homenagem a todos os familiares dos demais jogadores que compunham a Chapecoense. Se Vossa Excelência me permitir ainda, concedo ainda uma parte também ao catarinense Ivo Cassol. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senador Dário. E eu também quero ser solidário a Vossa Excelência e aos demais pares aqui dessa casa com essa tragédia que culminou praticamente com toda a diretoria e o time de futebol chapecoense. Eu que estive lá poucos dias atrás em Chapecó, onde eu fui fazer um encontro de amigos da década de 70, de 80 em Maravilha, que fica a 90 km de Chapecó, e eu tenho muitos amigos que estão lá em Chapecó, que eu achei até que estava junto também nesse acidente, que é o Sadi Poça, foi vereador da cidade de Alta Floresta, em Rondônia, e ao mesmo tempo essa tragédia abalou todos os esportistas. Além disso, eu daria uma sugestão para a Conmebol, que organiza esses jogos, e que esse título que ia ser disputado, que a Chapecoense estava aí disputando esse título, fosse dado ao time de Chapecó, entendeu? Com a participação da FIFA, porque eu não concordo e não admito, como esportista e torcedor e realizador de eventos, como eu sempre fui, como prefeito, como governador e como jogador hoje ainda amador, que esse título seja disputado, mesmo com o Atlético lá, acho que é o Atlético, né, que ia disputar com ele, que esse título não tem que ter uma disputa após esse acidente.
os dirigentes, tanto da FIFA, que comanda tanto a Libertadores como essa Sul-Americana aqui, ela tem que estagnar aí onde está e dar esse título pós-morte para o Chapecoense, para todos aqueles que infelizmente perderam a vida tentando buscar esse título, e o outro time lá que faz parte também, entendeu? Sem disputa futura. E eu quero também aqui aproveitar, além de ser solidário a todos os familiares dos jogadores, da comissão técnica, do presidente, do vice-presidente, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de dar uma sugestão aqui do lado do senador Medeiros. Nós comentava antes que cada equipe do Brasil, essas equipes de grande porte, o Grêmio, por exemplo, eu sou torcedor do Grêmio, o Internacional também, como também o Flamengo, o Palmeiras, que acabou, entendeu, de definir o campeonato Copa do Brasil no domingo, que cada um aproveita após essa tragédia, após esses momentos difíceis, que cada uma dessas equipes aproveite e ceda um jogador para o time do Chapecó. Eu acho que seria uma demonstração de solidariedade. Eu sei que isso não vai apagar a tragédia da história do esporte mundial, não só aqui, porque acho que é uma das maiores que aconteceu, mas eu acho que caberia a cada uma dessas grandes equipes, igual o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, todas essas equipes, cada um pegasse um dos seus jogadores mais maduro, mais experiente e cedesse para a equipe do Chapecó, para que eles pudessem, entendeu, continuar representando o time de Chapecó, o nosso time de Santa Catarina, entendeu, nas modalidades nacionais e internacionais também junto. Então isso é uma título de sugestão e, ao mesmo tempo, aproveitar esse momento de dor, que esse título não seja mais disputado, que esse título não seja mais disputado, que esse título seja dado a todos aqueles que fizeram parte dessa tragédia e hoje são lembrados como aqueles que, na verdade, foram em busca de um título que o Chapecó não tinha e que jamais tinha participado num jogo internacional. Então, essa é a minha sugestão como catarinense, que eu sou, lógico, eu sou do estado de Rondônia hoje há muitos anos, quase 40 anos, mas eu não posso deixar de ser solidário àqueles amigos e amigas que sempre receberam de braços abertos. Então, obrigado pela parte aqui e estou dividindo junto essa dor com todos os demais catarinenses, como o restante da população brasileira. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador José Medeiros. Obrigado, senador Dário Berger. Vossa Excelência traz esse assunto que já todo o Brasil está lamentando, mas leva o assunto também a uma preocupação que deveremos ter daqui por diante. Inclusive, pedir à FIFA e à CBF que possa colocar um olhar, porque o dinheiro que se arrecada nessas instituições não é pouco. E veja bem, o time da Chapecoense foi locar esse avião lá na Bolívia. Por que será que foi? Provavelmente por ser mais barato, por questões financeiras. A gente sabe que o time da Chapecoense não é um dos players nacionais em termos de econômico, e é um time que estava na final. A FIFA e a CBF e as outras, Comebol e tantas outras, vivem dos recursos e dos esforços desses garotos, desses times. E foram pegar lá uma tal de Lamia. Aliás, Lamia, na mitologia, era um demônio que, por estranha coincidência, devorava viajantes e crianças. Era um demônio, um monstro e tal. Mas isso aqui é só para ilustrar que eles tiveram que ir lá para a Bolívia para alocar um avião. Era muito importante daqui para frente, diante dessa tragédia, que a FIFA, a CBF, todas as instituições possam ver o que pode acontecer com os times que disputam esse campeonato. Tem que estar viajando de um lado para o outro. Nós mesmos, políticos, corremos muito risco, vivemos viajando de um lado para o outro, mas a questão da segurança tem que ser vista. E, no mais, é só dar meus sentimentos a toda a população de Santa Catarina, brasileira, que está triste, e parabenizá-lo por esse brilhante discurso. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência e, muito bem lembrado, acho que a sugestão de Vossa Excelência merece uma ampla reflexão,
porque, na verdade, a situação dos times menores do Brasil, eles encontram dificuldades financeiras muito grandes. Queira Deus que essa não seja a causa principal do acidente, porque senão seria uma tragédia maior ainda, senador Medeiros. Mas eu agradeço a parte de Vossa Excelência, muito obrigado pela parte e concedo a palavra ao senador José Aníbal. Senador Dário, eu costumo acordar cedo, mas hoje eu acordei um pouco mais cedo, às 5h20 da manhã. E uma das coisas que nós, políticos, fazemos muito é acessar informação. E eu abri o meu computador. Me lembrei daquele avião francês que desapareceu, indo do Rio para Paris, 200 e tantos mortos. Me lembrei de outros episódios. E veio aquele sentimento de tragédia mesmo. O avião cai. Por mais que a gente queira acreditar que as pessoas possam ter sobrevivido, você começa a pensar e vem sempre a ideia do pior. Essas vidas jovens, né? Esse elenco tão que orgulha tanto Santa Catarina e Chapecó, especialmente, mas ficou muito claro desde o momento que a gente soube o que aconteceu, as histórias todas que conduziram a esse sucesso do Chapecoense, né? Gestão, compromisso, dedicação, camisa, né? São coisas que o Brasil precisa ter cada vez mais. Eu fiquei muito impactado com aquilo, muito. Fui com dificuldades para o aeroporto pegar o avião para Brasília. Dificuldade porque não saía aquilo da cabeça, né? Se eu vou entrar nesse avião, não vou saber, quem sabe, de uma boa notícia, que muitos tenham se salvados. Naquela altura tinham poucos e continuaram esses poucos, infelizmente. Então eu quero deixar aqui a você, que interpreta tão bem o sentimento da gente de Santa Catarina, a nossa solidariedade, a nossa torcida. Alguns amigos me ligaram para dizer: Zé, isso está provocando, no universo de cada qual vive, uma comoção. É um grupo vencedor, aguerrido, né, indo disputar fora do Brasil uma Copa tão importante, aparentemente inalcançável para eles, mas que eles chegaram lá e o destino lhes reserva isso. Um abraço ao senador e aos catarinenses. Muito obrigado pela parte, senador Zé Aníbal. E, para concluir, eu sei que o Itamaraty, senhor presidente, está tomando todas as providências. Sei que o presidente da República, Michel Temer, se empenhou e continuará se empenhando pessoalmente, como não poderia ser diferente. Mas eu quero voltar a pedir e a solicitar que o presidente da República ele acompanhe para e passo, porque, na verdade, não foi um simples acidente. Foi um acidente que vitimou 70 e tantas pessoas, num momento inesperado, cuja dor hoje é imensurável em Santa Catarina e até no Brasil, e nos demais estados, onde muitos atletas da Chapecoense hoje eram oriundos de outros estados da federação. Por isso que o sentimento de dor, ele aumenta em cada um de nós. E nesse sentido, nesse momento de dor, é que nós precisamos de uma mão estendida, de um gesto, de uma palavra de solidariedade, de um abraço apertado, para nos confortar, para seguir a nossa trajetória rumo às vitórias que a Chapecoense já nos concedeu ao longo da sua história. E eu ouço, por fim, com muita alegria, a senadora Rose de Freitas. Senador Dário, eu estava ouvindo as palavras de Vossa Excelência, como ouvimos todos estarrecidos as notícias do dia de hoje. Ouvi as palavras do senador Álvaro Dias. Ninguém sabe descrever o que é a dor, né? Todos nós sentimos em algum momento da vida, e talvez essa seja a dor mais coletiva que nós estejamos vivendo hoje.
no auge do sonho, das conquistas, jovens, né, pessoas solidárias, técnicos, trabalhadores, jornalistas, todos estavam naquele voo que levava para mais uma conquista, para mais uma alegria, não só para Santa Catarina, mas para todos aqueles que acompanhavam esses jovens. Nenhuma estrela, mas todos lutadores, aguerridos, e todos aqueles vencedores que fizeram essa façanha esportiva que narraram aqui várias pessoas, inclusive Vossa Excelência. O que eu posso trazer aqui é o abraço do meu Estado e o meu abraço. Dizer que a perda não tem explicação jamais. A dor ninguém descreve. Por mais que alguém queira colocar em palavras, e grandes escritores tentaram fazer isso, grandes poetas, grandes músicos, ninguém consegue chegar à profundeza do sentimento de dor. Quanto mais a dor que traz a perplexidade absoluta. E fica, por quê? Por quê? Esses jovens tiveram esse destino trágico. Então, nesse país de muitas perdas, eu quero dizer, Vossa Excelência, que seu Estado, com essa alegria de ver o chapecoense fazer tudo aquilo que estava fazendo, seu Estado traz o luto para o Brasil e para o mundo, nesse maior acidente aéreo com uma delegação esportiva. Eu quero deixar aqui a todos da sua terra, a todos os familiares, a todos que os conheceram aqui, frequentaram com eles o estádio, onde quer que estivesse, um deles, para dizer que nós perdemos todos muito. E não há torcida, não há bandeira, não há nada. É um sentimento de que a vida nos tirou alguma coisa que, neste momento tão triste desse país inteiro, oferecia alegria. E perder alegria, e perder pessoas, quando estão tão alegres e felizes, é muito triste. Então, o meu abraço carinhoso ao seu povo, à sua terra, a esse time, que tudo que eles estavam fazendo sirvam de exemplo a todos os outros que acham que não é possível ir a lugar nenhum e nem conquistar nada. Eles estavam conquistando o nosso coração. Que quando vimos o futebol, e eu gosto de futebol, eu dizia, olha, esses meninos, olha aquela garotada, olha a luta deles, olha o exemplo deles. Então, nessa hora é só sentir muito e deixar um abraço grande ao povo de Santa Catarina, ao chapecoense, ao Brasil inteiro que assistiu isso. Muito obrigado. Obrigado à senadora Rose de Freitas. E para finalizar agora, finalizando mesmo, senhor presidente, com a chegada do presidente Renan, e cujos trabalhos foi tão bem conduzido pelo senador Paulo Paim, me resta deixar aqui uma mensagem de fé, de esperança, na solidariedade, o qual eu quero apresentar os meus sentimentos a todas as famílias, a todo o povo do Oeste Catarinense e a todos os amigos da nossa querida Chapecoense. Deixo aqui também o meu sentimento de pesar e a minha certeza de que nós haveremos de encontrar forças para seguir em frente. Então, força Chapecó, força chapecoense e força a todos os nossos amigos do Oeste Catarinense. Muito obrigado, senhor presidente.